Oi pessoal, sou Eduardo Deolalho. Hoje irei falar de uma leitura incrível que foi a do Balé Ralé, do Marcelino Freire. Marcelino, que é um dos principais contistas da atualidade, o conto é o gênero que ele mais produz, e nesse volume são 18 contos. E o principal desses contos é a concisão, ou seja, o Marcelino literalmente ele constrói short stories, histórias curtas. E nesses contos, a figura do narrador quase que desaparece, porque a própria personagem ela toma de conta da narrativa e já diz logo a que veio. Ou seja, o Marcelino não é aquele tipo de escritor que coloca muitos adjetivos, descrições do ambiente ou do estado de vida da personagem. Longe disso, ele aposta na concisão e brevidade da narrativa. E o foco está mesmo na personagem, que já diz logo a que veio. E além da concisão, outros aspectos peculiares à escritura do Marcelino são a rima dentro da prosa, a oralidade, a poesia de algumas frases muito bonitas e também o apreço àqueles personagens que ficam à margem da sociedade. Então você vai encontrar nesses contos a prostituta, o idoso, o adolescente incompreendido e solitário e outras pessoas, personagens em situação de desespero. E além de aqui também conter alguns temas muito delicados como violência sexual, às vezes até no próprio seio familiar, e também personagens homoafetivos. Inclusive, entre os 3 contos que eu vou favoritar, o terceiro ele contém um personagem homoafetivo, que é o próprio personagem narrador, no conto A Volta de Carmen Miranda, que é muito interessante, onde a personagem ela vai relatando o quanto que ela não vê a menor graça na comunidade LGBT de hoje, porque ela tem bastante saudade, muita nostalgia do seu tempo de adolescente. Ela fala que bom era no tempo dela, o que é até um discurso um pouco comum as pessoas falarem, bom era no meu tempo. Então ela começa a comparar a comunidade LGBT de hoje, onde há aparentemente uma banalização, uma normalidade, e comparando com o seu tempo, onde tudo era mais escondido e todo um quê de romantismo, que para ela tem muita poesia antigamente, enquanto que hoje está tudo muito sem graça. Ela até compara os artistas drag queens de hoje com os da sua época. Ela fala que as de hoje são tão sem graça, que boa era na época dela, que tinha um amigo que se fantasiava de Carmen Miranda. Então é um conto muito interessante. Outro conto que eu achei muito bom é o conto Balé Ralé do título, onde nós temos uma narradora que fica indignada, revoltada para com um adolescente que mora numa região sertaneja, na roça, que não contribui com a família nas atividades da roça, que não ajuda nem na roça e nem na pecuária, que são as atividades que tem para fazer na roça. Rolou até uma identificação, porque eu também vim de uma região sertaneja e meu pai pelejou para que eu tivesse jeito para trabalhar de roça, para carpir, para brocar, para colher mesmo legumes, e eu fazer aquilo a pulso. Labutar com animais piorou, que eu odiava aquilo, eu não via a hora de sair de lá, ainda bem que eu saí. Então por isso que eu gostei desse conto Balé, onde nós temos uma narradora revoltada para com esse adolescente, porque além desse adolescente ele não ajudar nessas tarefas de roça, ele ainda debocha da sua própria família, dos seus irmãos que ajudam sua família a trabalhar. Ele ainda fica tirando sarro, o que acaba deixando essa mulher, que poderia ser uma tia ou madrinha desse adolescente, ainda mais revoltada. Aí no final do conto ela explica por que esse adolescente não ajuda, que é porque ele sonha em ser bailarino, ele quer sair dali, daquela região o quanto antes. O que essa narradora logicamente não entende. Ela só entende a vida a qual ela pertence, aquele meio rural e sofrido.
E o conto que eu mais gostei, finalmente, é o conto E Sombra, onde nós temos um personagem adolescente também, só que numa região urbana, no centro de São Paulo. É o personagem Kyoto, um japonês, que trabalha num laboratório de fotografia, ou seja, revelando as fotos, os filmes de antigamente. Eu nem sei se ainda existe esse tipo de laboratório hoje, né? Depois do Instagram e outras tecnologias, as pessoas não estão ligando muito para revelar as fotos e fazer álbum de retratos, como antigamente isso era muito comum. Então, esse personagem Kyoto, ele trabalha exaustivamente nesse laboratório. Ele é praticamente um adolescente invisível, que vive para aquilo, revelando as fotos de outras pessoas. Então, o conto inteiro é esse contraste entre revelar alegrias de terceiros e revelar uma pobreza e invisibilidade e solidão do próprio personagem principal, do Kyoto. Além do Marcelino inserir diversos vocábulos referentes a esse universo de fotografia, como luz, sombra, câmera objetiva, foto Hiroshima, ou seja, alguns termos orientais relativos a esse universo de fotografias. Então, tudo isso, essa situação sofrida do Kyoto, é intensificada quando ele conhece, pelas fotos, uma moça muito bonita chamada Soraya. Ele fica totalmente enamorado, platonicamente, pela Soraya, e fica revelando as fotos, acompanhando os passeios, conhece até o namorado da Soraya, pelas fotos, claro, o que intensifica ainda mais a sua invisibilidade na cidade grande. No seu próprio mundo relacionado, restrito ao serviço de revelar as fotos. Então, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não leram Balé Ralé, procurem, porque vale muito a pena. São 18 contos muito bem escritos, impressionantes. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e tchau.